Irmãos, nós que estamos aqui, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 5. Mateus 5. Mateus 5. Nós estamos numa série de mensagens expositivas em cima do livro de Mateus e especificamente no Sermão do Monte, né? E a nossa série, ela tem por título Reino Invertido. Então, como a gente pode caminhar nesse mundo, tendo a Escritura, o Sermão do Monte, como um princípio maior que venha reger as nossas vidas, tá? Então, nós já estamos nesse Sermão do Monte, hoje estamos indo para o terceiro sermão, e nós vamos hoje estudar dos versos 17 ao verso 20. Nós vamos conversar um pouco sobre a lei cumprida e a justiça de Cristo, tá? Meus irmãos, no nosso dia a dia, quando algo ele parece exigente demais, a solução ela costuma ser muito simples, não é verdade? A gente passa a ajustar o padrão, né? E se a meta, por exemplo, se a meta do trabalho ela está impossível, a gente renegocia. Se aquela dieta, né, que a gente faz, que ela está difícil, a gente passa a criar o dia do lixo. Se a cobrança ela está assim muito alta, a expectativa ela passa a mudar. E isso, irmãos, vale também para os nossos relacionamentos. E muitas vezes também na vida religiosa. E aí, irmãos, a gente faz uma pergunta: se o padrão fosse esse, quem pode então entrar no reino dos céus? Quem? Se esse for o padrão. Eu queria ler com vocês, a princípio, o verso de número 17. Olha o que diz. Jesus, conversando ali com os seus discípulos, ele diz assim: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Vamos orar? Ó Deus, nós te louvamos e te bendizemos. Te agradecemos, Pai, por estarmos aqui lendo a Tua palavra, e nos ajude, Senhor, nesse momento, para que nós possamos entendê-la e, consequentemente, aplicá-las em nossas vidas. Que Teu Espírito Santo, Senhor, possa levar o nosso coração, a nossa mente ao Teu trono de graça, pois estamos na total dependência do Senhor. Assim oramos, assim agradecemos, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, ao começarmos uma reflexão sobre esse texto, é muito importante que a gente tenha sempre em mente o entendimento sobre o Sermão do Monte. Tenha em mente aquilo que nós estamos estudando. Nós sabemos que o Sermão do Monte é como uma carta de apresentação do reino de Deus. É nesse sermão que Jesus ele vai justamente nos mostrar como ele reverte as expectativas humanas e traz uma realidade nova, surpreendente. Isto em várias áreas da nossa vida. Então, naquele tempo, no tempo de Jesus, a lei de Deus, ela era levada, irmãos, muito a sério. Mas aos poucos,
ela foi sendo assim interpretada de um jeito muito rigoroso. Mas ela passava agora a caber dentro de um esforço humano. Então, irmãos, Jesus, ele entra aqui nesta cena e ele vai fazer justamente o oposto do que se esperava. Então, irmãos, Jesus, ele não vai reduzir as exigências ou a exigência de Deus. Jesus, ele não vai flexibilizar a exigência de Deus ou a lei de Deus. Jesus também, irmãos, não vai reduzir a santidade de Deus. Jesus, ele não vai facilitar o caminho. Jesus, ele não vai descer a régua. Estão entendendo? Ele não vai descer a régua para se enquadrar ao nosso estilo de vida ou aos nossos padrões. Ele não vai fazer isso. Quando nós lemos esse texto, essa porção, do verso 17 ao 20, isso traz uma ideia. E qual é essa ideia? A ideia, irmãos, é que Deus, ele não abaixa o padrão da sua justiça. Ele não baixa. Ele cumpre plenamente em Cristo e nos chama a viver a partir dessa justiça. Essa é a ideia que Jesus está aqui trazendo para os seus discípulos. Mas como é feito isso? Como isso se dá? Como é que Jesus explica isso tudo? Nós vamos ver isso aqui, irmãos. Em primeiro lugar, nós vamos ver que o reino, ele não começa abolindo a lei, mas cumprindo-a em Jesus, cumprindo-a em Cristo. Porque logo aqui, irmãos, logo nesse primeiro ponto, nós vemos algo que à primeira vista parecia desconcertar os discípulos de Jesus. Como assim? É que Jesus, ele não veio abolir a lei, mas ele veio cumpri-la. Olha o que diz o verso 17 mais uma vez. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, mas para cumprir. A questão, irmãos, que surge aqui é: o que significa cumprir a lei? O que isso significa? Primeiramente, é importante que a gente entenda que a lei, ela foi dada por Deus ao povo de Israel. E os judeus da época de Jesus, eles estavam muito familiarizados com esta lei. Seja com a instrução moral ou cerimonial. Mas Jesus aqui, ele vai ensinar de maneira clara e firme que ele não veio desfazer o que Deus revelou. Não. Mas justamente, irmãos, levá-lo ao seu pleno cumprimento. É isso que Jesus veio fazer. Vejam que Jesus, ele vai usar uma expressão aqui fundamental e que é de grande importância para entendermos o que ele está dizendo. Ele fala aqui da lei e os profetas. Lei e dos profetas. Esse termo, lei e os profetas, irmãos, é uma expressão tradicional para se referir a toda a revelação do Antigo Testamento. Toda. Quando Jesus, ele diz que não veio revogar, e quando a gente vai para o original, ele não veio para destruir, para derrubar, para invalidar, para tornar sem efeito. Ele está se referindo, irmãos, a toda a palavra de Deus.
desde os mandamentos dados por Moisés até as palavras dos profetas que apontavam para o Messias. Isso você vai ver lá em Lucas capítulo 24, verso 27. Portanto, irmãos, Jesus aqui ele está dizendo, basicamente, eu não estou vindo anular o que Deus já falou, mas estou vindo para trazer à tona o verdadeiro propósito dessa palavra que apontava para mim. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que a lei e os profetas encontram cumprimento nele. Somente nele. E Jesus também usa uma outra palavra muito importante. Ele usa uma palavra chamada cumprir. Este verbo, ele usa cumprir, que significa, irmãos, obedecer. Simplesmente isso. Implica aqui, irmãos, essa palavra implica levar algo à sua plenitude. Realizar aquilo pela qual ela foi dada. Então, o que Jesus está dizendo é que ele veio para levar a lei à sua totalidade. Em outras palavras, irmãos, a lei, ela não foi dada por acaso, não. Ela foi dada para um cumprimento. E Jesus está dizendo aqui, que cumprimento é esse? Cumprir. Que objetivo é esse? Cumprir. Então, cada parte, irmãos, cada parte dessa lei, ela vai apontar sempre para algo maior. Por exemplo, as ofertas de sacrifícios, as leis cerimoniais, os mandamentos morais, tudo isso aponta para quem? Para Jesus, para o Senhor. Ele, irmão, Jesus, ele se submeteu à lei civil, vivendo como um judeu sob as autoridades do seu tempo. Jesus cumpriu a lei cerimonial, não apenas participando dos rituais, mas tornando-se aquilo que eles simbolizavam: o verdadeiro cordeiro, o sumo sacerdote perfeito, o templo vivo de Deus. Jesus, ele viveu a lei moral com obediência absoluta, amando a Deus e ao próximo, sem falha alguma, irmãos. Por isso que Jesus, ele é o cumprimento de todas as promessas, de todas elas. Por isso que Jesus, ele é também o cumprimento de todas as exigências da lei. É Jesus que é o cumprimento do padrão de justiça que a lei exigia, mas que ninguém poderia alcançar por si mesmo. Jesus, irmãos, ele está dizendo, olha, eu vivi o que a lei exigia, eu a levei ao seu clímax, porque só em mim ela encontra o seu verdadeiro significado. Se você abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 8, nos versos 3 e 4, Paulo vai dizer assim, porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne. Verso 4, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha aí, Jesus cumprindo, o nosso Senhor cumprindo a lei. E aí, irmãos, quando entendemos que Cristo, ele cumpriu a lei em nosso lugar, quando a gente passa a entender isso, quando a gente internaliza isso, isso muda tudo completamente.
tudo. Muda completamente, por exemplo, a forma de como nos relacionamos com Ele. E como isso muda, pastor? Em primeiro lugar, meu irmão, quando a gente entende isso confronta aqueles que talvez sem perceber vivem tentando merecer a aceitação divina. Às vezes vivemos assim. Vivemos de uma forma para sermos aceitos por Deus. Para ver se Deus acha algo em nós. Para ver se Deus se agrada de alguma coisa e a gente venha encontrar favor nele. Meus irmãos, se Jesus ele cumpriu perfeitamente aquilo que Deus exigia, então a nossa obediência não pode ser usada como moeda diante de Deus. Não pode. Nossas disciplinas espirituais, o nosso bom comportamento, o nosso esforço moral, não nos tornam mais aceitos por Ele. Porque no reino invertido, irmão, quanto mais confiamos na nossa própria justiça, mais revelamos que ainda não descansamos plenamente na graça. Somos aceitos não porque obedecemos bem, mas porque Cristo obedeceu perfeitamente por nós. E ao mesmo tempo, essa verdade, irmãos, ela nos traz um profundo consolo. Traz consolo, irmãos, porque, principalmente para aqueles que vivem sobrecarregados pela culpa, pela sensação de insuficiência, ou pelo sentimento constante de fracasso espiritual. Porque, irmãos, se Cristo cumpriu a lei que nós quebramos, se Ele viveu o padrão que nunca conseguimos alcançar, então a nossa esperança não está no que conseguimos fazer, irmãos, mas no que Ele já fez. É no que Ele já fez. A nossa esperança está em Jesus, porque foi Ele quem cumpriu. A nossa culpa não é maior, irmãos, do que a obediência de Cristo. E nossa fraqueza, ela não anula a suficiência da sua obra, irmãos. No reino de Deus, nós não vivemos sob condenação permanente, mas sob segurança de uma justiça que nos foi concedida pela fé. Essa mesma verdade, ela corrige também um erro oposto, muito comum em nossos dias. Que erro? É aquela ideia, irmãos, de que a graça de Deus, ela nos autoriza a viver sem compromisso com a santidade. Se Ele já cumpriu tudo, se Ele já pagou por tudo, se Ele já fez tudo, então, para que eu viver uma vida santa? A obediência cristã, meu irmão, ela deixa de ser uma tentativa de autopromoção espiritual e passa a ser uma resposta grata ao amor de Deus. Estão entendendo? Por fim, meu irmão, essa verdade, ela molda a vida da igreja como comunidade do reino. Porque se Cristo, Ele cumpriu a lei, então a igreja não pode ser marcada nem pelo legalismo que oprime,
nem tampouco pelo relativismo que banaliza a santidade. Porque todos nós, eleitos pelo Senhor, nós somos chamados a viver uma fé que leva a palavra de Deus a sério, irmãos. Mas também que acolhe pecadores com misericórdia, que ensina a verdade com firmeza, mas também com amor, que busca a santidade sem arrogância e a graça, irmãos, sem concessões de pecado. A igreja no reino invertido é um lugar, meu querido, onde a obediência nasce da gratidão. E a santidade caminha de mãos dadas com a misericórdia do Senhor. É isso que precisamos entender. Portanto, irmãos, se Cristo ele cumpriu a lei em nosso lugar, nós não vivemos mais para provar nosso valor diante de Deus. Nós vivemos para expressar a nossa gratidão a Ele por aquilo que Ele fez em nosso lugar. Ela é o fruto de quem já foi plenamente aceito pelo Rei. Por isso, irmãos, depois de afirmar que Jesus, ele veio cumprir a lei, depois de ele afirmar isso aos seus discípulos, Jesus, ele aprofunda mais o que isso significa. Jesus ele vai deixar agora bem claro que o cumprimento da lei não implica sua fragilização ou perda de autoridade. Não, pelo contrário. Jesus afirma a permanência, a confiabilidade e a autoridade absoluta da palavra de Deus. Vejam aí nos versos 18 e 19. Em segundo lugar, irmãos, o reino não relativiza a palavra de Deus, mas confirma sua autoridade absoluta. Diz o verso de número 18. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Vejam que Jesus, ele introduz essa declaração com uma expressão solene que já vimos aqui o que significa. Quando ele diz, em verdade vos digo. E para relembrar, sempre que Jesus ele usa essa fórmula, ele não cita tradições. Ele fala como intérprete final da vontade de Deus. Ele está agora chamando os seus ouvintes, aqueles discípulos, a prestarem máxima atenção. Pois algo fundamental, importantíssimo, ele agora vai afirmar. Ele continua, irmãos, utilizando uma linguagem fortemente enfática, ao dizer que até que o céu e a terra passem, desaparecer, deixar de existir. Por que Jesus utiliza do céu e da terra? É porque, irmãos, o céu e a terra representam a ordem criada. Aquilo que parece mais estável e permanente aos olhos humanos. E com isso, Jesus ele está dizendo que a palavra de Deus é mais firme do que a própria criação. Ela é muito mais firme.
Antes que o universo deixe de existir, a vontade revelada de Deus permanecerá intacta. Era isso que o profeta Isaías falou lá em Isaías 40, verso 8. E para ele reforçar, irmãos, essa ideia, Jesus ele vai usar duas imagens muito concretas. O iota, ou o tio, o iode. Ele vai usar isso. Ele vai usar, irmãos, a menor letra do alfabeto hebraico, o iode. Ele aqui, irmãos, vai justamente apontar, quando ele fala o tio, para pequenos traços gráficos que diferenciam uma letra da outra, algo mínimo. E quando Jesus ele passa a usar essas imagens, ele está afirmando que nem o menor elemento da revelação divina é insignificante. Olha que coisa. Nada, irmãos, é acidental. Nada. Nada é descartável. Nada pode ser ignorado. Nada. E quando a gente observa isso, irmãos, isso é profundamente confortador. Especialmente dentro dessa lógica do reino invertido. Aqueles ouvintes, eles poderiam imaginar que com a chegada do reino, certos detalhes da palavra de Deus se tornariam irrelevantes. Irrelevantes. Mas Jesus, ele afirma justamente o oposto. Ele vai dizer que o reino não relativiza a palavra. Ele leva a sério em sua totalidade. Porque, irmãos, o problema não estava na lei, mas na forma como ela havia sido tratada, reduzida, fragmentada, manipulada, para sustentar uma falsa justiça. Era isso que estava acontecendo. E quando Jesus diz até que tudo se cumpra, ele está justamente conectando esse versículo diretamente ao anterior. Porque a lei, irmãos, permanece não como um caminho alternativo de salvação, mas como uma revelação que caminha para o seu cumprimento pleno, no plano redentor de Deus. Ou seja, nada falha, nada fica incompleto, nada fica suspenso. Tudo que Deus prometeu, tudo que Deus exigiu, tudo que Deus anunciou será plenamente realizado. Por isso, irmãos, esse verso 18 vai justamente nos ensinar que o reino de Deus não é um reino de improvisação ou de flexibilização moral. Não. É um reino firmemente ancorado na fidelidade de Deus à sua própria palavra. Porque o cumprimento da lei em Cristo não diminui a sua autoridade. Ao contrário, isso aqui confirma que Deus leva a sua palavra tão a sério que Ele enviou o seu Filho Jesus, o seu próprio Filho, para cumprir tudo o que Ele dizia. Tudo. E é a partir dessa afirmação, irmãos, que Jesus ele chega às implicações práticas no verso 19. Olha o que ele diz aí. Aquele, pois, que desrespeitar
um destes mandamentos, ainda que o dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Se a palavra de Deus, meu irmão, ela possui essa autoridade, ela possui essa permanência, Jesus afirma que aquele que relaxa, aquele que solta, aquele que se desfaz, aquele que invalida, aquele que anula, aquele que trata com descuido, até mesmo os menores mandamentos, e ainda ensina outros a fazerem o mesmo, Jesus diz que será chamado pequeno no reino dos céus. Aqui, irmão, Jesus, ele não está falando de perda de salvação, mas ele está falando da avaliação divina sobre a vida e o testemunho dentro do reino. E em contraste, Jesus, ele vai declarar que aquele que pratica, aquele que ensina os mandamentos, será chamado de quê? Grande. Grande aonde? No reino dos céus. A grandeza, irmãos, portanto, não está aqui no status religioso, não está aqui na visibilidade pública, não está aqui no reconhecimento humano, mas na coerência entre ouvir, viver e ensinar a vontade de Deus. É isso que Jesus está ensinando. Jesus, ele está invertendo novamente as expectativas, porque os líderes religiosos daquela época, eles eram admirados por sua aparência de obediência, lembram? Quando eles iam orar, eles iam, para frente, eles batiam no peito, não era assim? Quando eles iam dar suas ofertas, eles iam fazendo muito barulho. Mas Jesus está ensinando, irmãos, que o reino valoriza uma fidelidade que nasce do coração transformador. De um coração transformador, ou melhor, transformado. E quando a gente compreende, irmãos, que a palavra de Deus, ela permanece absolutamente confiável, que nenhum detalhe da lei falhará, e que a verdadeira grandeza do reino dos céus é medida pela forma como nos relacionamos com essa palavra, Jesus agora nos confronta. Ele nos confronta. E ele nos confronta com uma pergunta inevitável. O que essa verdade exige de nós, aqui e agora, como discípulos do reino? Esses versículos, meu irmão, eles nos chamam a reconsiderar a maneira como tratamos a palavra de Deus. Como observa um comentarista, ele disse que Jesus, ele não permite que a revelação divina seja fragmentada em partes mais importantes e menos importantes. Ao afirmar que nem o menor detalhe da lei falhará, Jesus, ele confronta toda a tentativa de selecionar o que convém obedecer e o que pode ser abandonado, o que pode ser ignorado. Porque, irmãos, para os cidadãos do reino, a palavra de Deus não é um cardápio do qual escolhemos apenas o que agrada. Não é aquela caixinha de promessa. A palavra de Deus, meu irmão, ela é a revelação íntegra diante da qual nos colocamos com reverência. Isso nos chama a abandonar uma espiritualidade seletiva e passarmos, irmãos, a reconhecer que Deus leva a sério
tudo aquilo que ele revelou. Tudo. Jesus, irmãos, além disso, ele está nos ensinando que a autoridade da palavra de Deus exige uma resposta prática, não apenas teórica. Não. Encontramos aqui o combate de dois extremos igualmente perigosos. O relativismo, ou seja, que esvazia, a autoridade da Escritura, e o legalismo, que absolutiza a letra, sem compreender seu propósito redentor, irmãos. E à luz disso, nós somos chamados a uma obediência que não nasce no medo, nem da tentativa de autopromoção espiritual, mas da convicção, irmãos, de que Deus, ele é fiel à sua palavra, e que ela caminha para o cumprimento pleno em Jesus. Por isso, irmãos, obedecer no reino de Deus não é tentar garantir aceitação, mas é responder à graça, é responder, irmãos, com gratidão aquilo que temos recebido da parte de Deus. Saiba, meu querido, que no reino de Deus, vida e ensino são inseparáveis. Jesus, de forma intencional, não sei se você percebeu, mas ele coloca o praticar antes do ensinar. E isso tem um significado. Significa que a autoridade espiritual não vem apenas da capacidade de falar corretamente, ou de falar sobre a palavra de Deus, mas da coerência entre aquilo que confessamos com os lábios e aquilo que vivemos no cotidiano. Para a igreja, irmãos, isso tem implicações profundas. Líderes, mestres e discípulos são chamados a viver aquilo que anunciam. No reino, não há espaço para uma fé que impressiona pelo discurso, mas contradiz pelo testemunho. Não há espaço para isso. Isso aqui, irmãos, redefine completamente o conceito de grandeza espiritual. O pregador Martyn Lloyd-Jones, ele observa que Jesus demonstra a falsa segurança religiosa baseada na aparência externa de piedade. Nós vemos na palavra de Deus que os escribas, que os fariseus, eles eram admirados por sua reputação. Mas Jesus, ele afirma que a verdadeira grandeza no reino é avaliada por Deus, não pelos homens, mas por Ele somente. E ser chamado, irmãos, de grande no reino não significa ocupar posições de destaque, mas viver uma obediência humilde, uma obediência sincera, uma obediência dependente da graça do Senhor. Essa verdade, irmãos, ela confronta o nosso desejo por reconhecimento e nos chama a buscar fidelidade, mesmo quando ela passa desapercebida. Jesus, irmãos, aqui, ele está nos conduzindo a uma postura equilibrada diante da lei e da graça. Como vimos,
o reino de Deus não revitaliza a palavra, mas também, irmãos, não transforma a obediência em instrumento de opressão espiritual. A autoridade da lei, ela permanece, mas ela é sempre lida à luz do cumprimento perfeito em Jesus. E quando a gente entende isso, irmãos, isso nos livra tanto da arrogância religiosa, quanto da indiferença moral. Vivemos sob a palavra não para provar nosso valor, mas porque fomos alcançados por um rei que levou essa palavra tão a sério que a cumpriu integralmente em nosso lugar. Assim, meus irmãos, Jesus nos chama para uma vida marcada por reverência à Escritura, por coerência entre fé e prática, e uma compreensão profundamente invertida de grandeza. Porque no reino de Deus, grande não é quem adapta a palavra à sua conveniência, mas quem se submete a ela com humildade, com fé, com gratidão, confiando, irmãos, naquele que garante que tudo o que Deus disse será plenamente cumprido. Até aqui, Jesus, ele afirmou que a lei permanece plenamente válida, que nenhum detalhe da revelação de Deus falhará, e que a verdadeira grandeza no reino está ligada à maneira como seus cidadãos vivem e ensinam essa palavra. No entanto, irmãos, essa afirmação de Jesus gera uma tensão inevitável. Que tensão é essa? É que se a lei é tão séria, tão permanente e tão exigente, surge aqui uma pergunta decisiva: quem, afinal, é capaz de atender a esse padrão e entrar no reino dos céus? E é exatamente, irmãos, nesse ponto que Jesus, ele vai conduzir seus discípulos, aqueles ouvintes, ao clímax do argumento. Vejam aí no verso 20. A justiça, irmãos, que excede o reino, excede toda justiça religiosa. Olha o que diz o verso 20. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Jesus, ele inicia esta frase, esta pequena palavra, com uma linguagem extremamente solene. Ele diz: porque vos digo. Ele não está fazendo aqui, irmãos, uma observação marginal, mas ele está apresentando uma conclusão inevitável de tudo o que disse até agora. Esse verso 20, ele funciona como um eixo central, que vai justamente conectar a autoridade da lei com a necessidade de uma justiça radicalmente diferente. O termo-chave aqui é justiça. Jesus, ele usa essa palavra, que não se refere apenas a comportamento externo ou conformidade visível com regras, mas há uma condição, irmãos, de retidão diante de Deus. Esta palavra de Jesus, ela carrega tanto um aspecto ético quanto relacional. Trata-se de estar alinhado com a vontade santa de Deus. Jesus, irmãos, ele faz uma afirmação chocante para os seus ouvintes. Essa justiça, ela precisa exceder a dos escribas e fariseus.
O verbo que Jesus utiliza aqui significa, no original, transbordar, ultrapassar amplamente, ir muito além. Não se trata apenas de uma diferença de grau, mas de uma justiça de outra ordem, uma justiça de outra natureza. Porque os escribas e os fariseus, aos olhos do povo, eram ali o modelo máximo de piedade. Era um modelo zeloso, de religioso. Era um modelo de obediência à lei. Eles dedicavam a sua vida aos estudos, à interpretação, à prática meticulosa dos mandamentos. Ao afirmar que nem mesmo essa justiça é suficiente, Jesus, irmãos, está demonstrando ali aos seus discípulos, está demonstrando completamente qualquer noção de que o reino de Deus possa ser acessado por excelência religiosa ou desempenho moral. Paulo vai falar isso lá em Filipenses capítulo 3, versos 8 e 9. Jesus, irmãos, ele vai justamente prosseguir com uma advertência absoluta: jamais entrareis no reino dos céus. Aqui é a forma mais forte de negação possível. Ela não expressa, irmãos, possibilidade remota, mas impossibilidade total. Jesus, ele não está aqui suavizando as suas palavras, não. Jesus, irmãos, ele está afirmando que sem essa justiça superior, a entrada no reino é absolutamente impossível. É importante a gente perceber que Jesus não está dizendo que os escribas e fariseus tinham justiça demais. Não, mas que sua justiça era inadequada, porque ela era marcada por uma observância externa, por conformidade visível, por um reconhecimento humano, mas não por uma transformação profunda, irmãos, não por uma transformação interior do coração. O problema estava justamente no zelo, não estava no zelo pela lei, mas na compreensão distorcida do que Deus realmente exige. O problema estava aí. Por isso, irmãos, isso aqui não funciona como uma exigência moral adicional, mas funciona, irmãos, como uma declaração que expõe a insuficiência de toda a justiça baseada em esforço humano. Jesus, ele eleva o padrão a um nível tão alto, irmãos, tão alto, que nenhuma forma de religiosidade consegue alcançar. Jesus, ele está preparando aqui o caminho para os seus discípulos de tudo que virá a seguir no Sermão do Monte, especialmente quando ele começa a dizer: ouvistes que foi dito. E ele vai dizer: eu, porém, vos digo. Jesus está preparando o coração dos seus discípulos. Por isso, irmãos, tendo afirmado que a entrada no reino dos céus exige uma justiça que ultrapassa até mesmo a dos escribas e fariseus, Jesus, ele não apenas, irmãos, redefine o padrão da justiça, mas confronta. Ele confronta profundamente a maneira como os seus ouvintes vivem. Mas Jesus também confronta a nós hoje. Jesus, ele fala aos nossos corações hoje. Como é que nós compreendemos a vida religiosa? Diante dessas afirmações de Jesus, irmãos, nós somos levados a perguntar o que essa justiça superior revela sobre mim. O que essa justiça revela sobre a forma como eu vivo diante de Deus.
Meus irmãos, esse texto, estas palavras de Jesus, nos chama, antes de tudo, a abandonar a ilusão de que práticas corretas por si só garantem uma relação correta com Deus. Porque o reino de Deus, irmãos, expõe a fragilidade de toda a autoconfiança espiritual. Essas palavras de Jesus destroem a falsa segurança daqueles que se julgam espiritualmente bem, porque se comparam com outros. Diante de Deus, meu irmão, não há espaço para comparação religiosa. Não há. Porque nós somos chamados a reconhecer que ninguém entra no reino apoiado em seu desempenho espiritual, por mais admirável que ele pareça aos olhos humanos. Jesus, irmãos, ele nos convida a reavaliar o que realmente buscamos na vida cristã. O que você está buscando? A justiça, irmãos, exigida por Jesus não é simplesmente uma intensificação do esforço moral, mas é uma justiça que brota de um coração renovado nele. E isso nos desafia a perguntarmos se estamos apenas tentando melhorar nosso comportamento, ou se desejamos de fato uma transformação profunda da nossa relação com Deus. Jesus, irmãos, ele está aqui deslocando o foco da performance religiosa para a integridade do coração. Jesus aqui, irmãos, está deslocando a obediência calculada para uma vida moldada pela vontade de Deus, pela vontade dEle. Esse sermão do monte, meu querido irmão, não foi dado para produzir orgulho espiritual. Essas palavras de Jesus, ela foi dada para produzir humildade. Porque quando nós entendemos corretamente as exigências de Jesus, nós passamos a perceber que ela não nos conduz à autossuficiência, mas à dependência. Nos leva a entender que nós somos nada, que não conseguimos nada, que não podemos nada, que só Ele é quem pode, só Ele é quem consegue. Por isso que a gente ora: Senhor, eu dependo de Ti. Se não for o Senhor comigo, eu não vou a lugar nenhum, Senhor. Nada adianta. A justiça, irmãos, que excede a dos fariseus, não é algo que possuímos naturalmente, ela nos é exigida justamente para revelar nossa necessidade dEle. Por isso que Jesus, em suas palavras, nos impede a transformar um cristianismo em um projeto de autoaperfeiçoamento. Jesus, ele nos conduz a uma fé marcada por arrependimento contínuo e confiança no agir de Deus, no agir do Senhor. Jesus está te chamando, meu jovem, minha jovem. Ele está lhe chamando a viver a vida cristã com seriedade espiritual renovada. A justiça do reino não é superficial. A justiça do reino não é negociável. Não é moldada pelas expectativas culturais, nem tampouco pelas expectativas religiosas do momento. Não. Saiba de uma coisa: Jesus não diminui o padrão de Deus para torná-lo acessível. Jesus não diminui o seu padrão
para torná-lo acessível. Ele o revela em sua profundidade para mostrar o tipo de vida que o reino produz. Nós somos chamados, irmãos, para levar Deus a sério. Não a brincadeira, mas para levar Deus a sério. Não como um ideal distante, mas como uma realidade que alcança o coração, que alcança as motivações, as intenções mais profundas do ser humano. Jesus nos chama para isso. A pergunta, irmãos, que ficou no ar, ela foi simples, ela foi honesta, que nós falamos aqui em nossa introdução. Se o padrão for esse, quem pode entrar no reino dos céus? Quem? A resposta é muito clara, muito clara. E essa resposta, ela é uma resposta de Jesus, do próprio Jesus. Deus, irmãos, Ele não baixa o padrão da sua justiça. Ele não baixa, mas Ele cumpre em Jesus Cristo e nos chama a viver a partir dessa justiça. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Jesus, meu querido irmãos, Ele não está falando sobre a lei, apenas sobre a lei. Somente Jesus cumpriu perfeitamente a lei. Somente Ele viveu a justiça que Deus exige. Somente Ele levou a sério cada palavra da vontade de Deus. Essa justiça, irmãos, não é uma ideia, mas é uma pessoa. Cristo, Ele não apenas ensina o caminho do reino. Ele é o caminho. Eu sou o caminho. Não apenas, irmãos, Jesus anuncia a justiça do reino. Ele é a nossa justiça. Jesus é a nossa justiça. No reino, meu querido irmão, não obedecemos para sermos aceitos. Nós obedecemos porque fomos aceitos por Jesus. Vivemos não a partir da nossa fidelidade, irmãos, mas da fidelidade do Rei que cumpriu toda a lei por nós. E é somente, irmãos, olhando para Jesus, é somente olhando para Ele que podemos ouvir tudo o que virá a seguir neste Sermão do Monte. Tudo. Não como um peso impossível, mas como um chamado gracioso daquele que já fez por nós aquilo que jamais conseguiríamos fazer por nós mesmos. Ele o fez. Ele o fez. Por isso, meu querido irmão, a cada dia, a cada instante, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo, nós devemos ir a Jesus. Nós devemos confiar em Jesus. Saia daqui na certeza de que você não vai mais viver a partir da sua justiça. Mas você vai sair daqui e vai viver a justiça perfeita daquele que cumpriu toda a lei por você. Jesus cumpriu tudo isso, irmãos. E é nele que nós vivemos a lei e é nele que nós vivemos a justiça. Louvado seja Deus por isso, irmãos, porque Ele nos escolheu e Ele nos deu o caminho. Jesus Cristo. Feche seus olhos, coloque a sua vida diante de Deus e diga: Senhor, me ajude a viver esta lei e a viver esta justiça.
porque é no teu nome, é no Senhor que eu vivo tudo isso. Ore ao Senhor, coloque a sua vida de Deus. Vamos cantar a Ele, vamos louvar o seu nome, vamos bendizê-lo, pois Ele é digno, irmãos, porque Ele morreu em nosso lugar, Ele cumpriu aquilo que jamais poderíamos cumprir.